presença é tudo que precisamos, ó Pai. Tudo é perda se não tenho a Ti. Pai do Senhor, Alan, a paz do Senhor, Alan. Senhor Raimundo Luiz, bom dia, meus irmãos. Sem você não sei pra onde ir. Vamos adorar o nome daquele que vive e que reina. Pai do Senhor, Vitor. E aí, Vitor? Pai do Senhor, meu irmão. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua Pai do Senhor, Ingrid, que Deus em Cristo te abençoe. Pai do Senhor Jesus Cristo, que Deus em Cristo possa nos abençoar nesta manhã. Nós estamos aqui nesta manhã para falar da poderosa palavra do Senhor. E que o bom Deus possa continuar, irmãos, falando conosco, usando as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar, clamar ao nosso Deus nesta manhã, uma vez mais, e pedir o seu auxílio neste dia. Pai do Senhor, Hildo, que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Deus, eu quero te apresentar, Senhor, esta live, Senhor Deus, aonde a Tua palavra, Pai, vai ser proclamada, Senhor. Que o Teu nome, Senhor, venha ser louvado, que o Teu nome venha ser adorado, Senhor Deus. Nós te apresentamos as nossas vidas, Senhor Deus. Aí está a vida da Ingrid, a vida do Hildo, a vida do Alan, Senhor Deus, a vida do Raimundo Luiz, Pai, a vida do Vitor. Eu quero te apresentar, Pai, a cada um, Senhor Deus, a vida do pastor Gleiciano, Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa nos fortalecer, Pai, em nome de Jesus, neste dia que se chama hoje, Pai. Que possamos se alegrar, Senhor, diante da Tua presença santa e poderosa, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos livrar de todo mal. Que o Senhor possa nos levar às águas mais profundas, ó Senhor. Que o Senhor continue nos surpreendendo, Pai, neste tempo, neste dia que se chama hoje. Que a Tua presença possa ser real nas nossas vidas, ó Senhor. Que possamos continuar sendo guiados, Senhor, pela Tua presença. Que possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que possamos em nome de Jesus se fortalecer em Ti, que nós possamos priorizar a Ti, Senhor, a Tua palavra, priorizar a oração, Senhor, a consagração. Obrigado, Senhor, pelos Teus cuidados, Pai. Que possamos ter sensibilidade, Pai, ao ouvirmos a Tua voz, ao sentirmos, Senhor Deus, a Tua presença, Pai. Que nesta manhã seja manhã de renovo, que nesta manhã seja manhã de restauração, Pai. Que nesta manhã seja manhã de direção para as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor continue abrindo o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra. Que o Senhor nos dê capacidade, Senhor Deus, que o fruto do Teu Espírito possa estar sobre a nossa vida, Pai. Que os dons do Teu Espírito Santo, ó Senhor, que nos dá capacidade de exercer da melhor forma a Tua obra, Pai. E os frutos que nos faz estar mais parecido contigo, Senhor. Continua nos santificando, continua nos moldando, em nome de Jesus Cristo, nos lavando, ó Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus e amém. Desde já, meus amados irmãos,
Se você tiver a Bíblia Sagrada aí do seu lado e quiser me acompanhar aqui nesta manhã, nesta pequena meditação da Palavra de Deus, eu quero aqui estar meditando no livro de Daniel, capítulo 3. Nós iremos aqui tratar a respeito desta palavra que tem falado ao meu coração. Estou aqui estudando um pouco sobre esta palavra e eu creio que o bom Deus, Ele vai falar conosco como Ele tem falado, e que possamos estar de corações abertos para ouvir a santa palavra do Senhor, pois esta palavra não é a palavra do irmão Douglas, mas esta palavra é a palavra do Senhor. Abra junto comigo lá no profeta Daniel, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Nós iremos aqui tratar a respeito desta poderosa palavra. Amém? Daniel, capítulo 3. Vou colocar aqui. Daniel, capítulo 3, do 1 ao 7. Vamos fazer aqui a leitura de Daniel, capítulo do 1 ao 7. Nós cremos que o Senhor irá falar conosco, se assim a gente quisermos que Ele fale, né? Fala assim a palavra do Senhor, Daniel capítulo 3. Mais tarde, o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de alturas e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ele a ergueu na planície de Durã, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os satrapas, vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais da província, para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. E assim se ajuntaram satrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades da província. Todos eles vieram e cooperaram na consagração da imagem que o rei Nabucodonosor mandaram erguer e reverentemente ficaram em pé diante dela. Em seguida, o arauto do rei, Pai do Senhor, irmão Gilvan. Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz. Pai do Senhor, irmão Leonardo. Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz: ordena-se, pois, a todos vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de outros instrumentos musicais, todos, Pai do Senhor, irmão Júnior, todos tocando junto, vós ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim prostrados devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Pai do Senhor, irmão Francisco Nogueira. Sendo assim, logo que ouviram o som da corneta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de todos os demais instrumentos musicais, todo indivíduo, povo, nação e mesmo pessoas estrangeiras de outras línguas e culturas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fizera. Meus amados irmãos, esta palavra é uma palavra bastante conhecida. Quem nunca ouviu falar
deste texto de Daniel capítulo 3, do 1 ao 30, aonde nós iremos aqui se deter numa história onde o rei Nabucodonosor ele vai fazer uma estátua. Essa estátua ela tem 27 metros, se não me falhe a memória, e 2,70 metros de largura. Só que Nabucodonosor ele não vai fazer essa estátua simplesmente para fazer. Nabucodonosor ele vai fazer, mas ele vai querer que todos os seus súditos a adorem, a reverenciem aquela estátua a qual ele fez. Só que alguns jovens judeus, eles não vão decidir a adorar, a se prostrar diante da imagem de ouro que o rei construiu. Então nós já iremos tratar a respeito de tudo isso. A Babilônia, que representa o mundo, Nabucodonosor, que representa o inimigo de nossas almas, que sempre quer que a gente venhamos se prostrar diante daquilo que ele constrói, diante daquilo que ele faz. Só que quem é adorador de um Deus vivo não adora a imagens feitas por mão humana, não adora a outros deuses a não ser o seu Deus, porque a Babilônia sempre quis e sempre vai querer que nós venhamos se prostrar diante dos seus deuses, que nós venhamos andar conforme eles andam, que nós venhamos dançar a música que eles dançam, que nós venhamos viver o que eles vivem. Mas os servos de Deus sabem a quem adora, sabe para quem vive e sabe a quem deve se prostrar. O texto de Daniel capítulo 3, a paz do Senhor, pastor Antônio Fernando, irmão Fernando, nós entendemos que Daniel capítulo 3, Nabucodonosor, ele vai confeccionar, ele vai mandar fazer esta estátua, algo grande, algo que aos olhos das pessoas majestoso, é uma estátua, ela é de ouro, ela é grande, ela é larga, só com o intuito é fazer com que todos se prostrem a ela, com que todos cultuem a ela. Então, o rei que mandou construir aquela estátua com o fim de que todos se prostrem a ela, agora tinha sido feita, tinha sido terminada. Então, o rei vai mandar com que todos compareçam, com que todos se reúnam diante daquela estátua para o adorar e para o prestar culto. Então nós podemos entender que sempre o mundo vai querer que nós venhamos andar como ele anda, adorar o que eles adoram, dançar conforme a música com que eles dançam. Só que os servos de Deus sempre entendem que ele não deve se prostrar, que ele não deve andar, que ele não deve dançar de acordo com o mundo, porque ele foi chamado para andar na contramão do mundo. Se o mundo se prostra diante de imagens feitas por homens, nós sabemos que nós não se prostramos,
Se o mundo ele anda dançando as músicas que desagradam a Deus, nós não dançamos, porque o nosso costume é adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. E nós sabemos que não é toda música que adora ao nosso Deus. Então, se não adora a Deus, não é para a gente cantar, não é para a gente dançar. O mundo anda na contramão de Deus. O mundo não anda de acordo com a vontade de Deus. O mundo não se prostra diante de Deus, mas o mundo se prostra diante daquilo que desagrada a Deus. Então nós podemos entender diante desta palavra, trazendo para os nossos dias, ela é muito atual. Porque nós vemos que as pessoas estão desde sexta-feira até hoje dançando conforme a música que Nabucodonosor, que o inimigo de nossas almas, toca, andando, cultuando e fazendo tudo aquilo que desagrada ao nosso Deus. E nós estamos aqui para pregoar, para dizer a eles que não é assim, que não, isso não é a forma de Deus, mas entendendo, fazendo com que eles entendam à luz da palavra, que eles podem largar esses deuses, que eles podem largar estas músicas e passar a adorar o verdadeiro Deus, e passar a cultuar o verdadeiro Deus. Porque não é porque o Sadraque, Mesaque e Abednego estava na Babilônia que eles iriam cultuar aos deuses da Babilônia. Não é porque eles estavam na Babilônia que eles iriam dançar conforme a música da Babilônia. Não é porque a igreja ainda está no mundo que a igreja deve andar como o mundo anda, que a igreja deve viver como o mundo vive, porque a igreja ela é sal da terra e ela é luz do mundo. Embora os judeus que estivessem ali naquele cativeiro fossem poucos, eles sabiam quem era o seu Deus. Eles sabiam a quem eles deviam adorar. Não importava onde é que eles estavam. O que importava era que eles sabiam a quem deviam adorar. E nós entendemos que não é porque o inimigo de nossas almas está mandando nós fazer que nós iremos fazer. Não é porque o inimigo está mandando a gente se prostrar que nós iremos se prostrar. Porque nós sabemos a quem nós devemos obediência. E a nossa obediência não é o Deus deste século, mas é o Deus dos céus e é o Deus da terra, o Criador de todas as coisas. Não é porque o mundo está prostrado e está se prostrando para fazer aquilo que desagrada a Deus que eu vou me prostrar. Porque eu sei que aquilo que o mundo anda fazendo desagrada a Deus. Então lá está eles. A Bíblia fala, Daniel 3, do 1 em diante, que esse rei que constrói essa estátua, esse Deus, ele não só constrói, mas ele reúne todos, porque ao fim ele quer que todos o adorem a ele. É da mesma coisa como acontece as festas no mundo. Todos querem que todos compareçam para que façam, para que vivam de acordo como eles vivam. Mas Deus não chamou eu e você para vivermos de acordo como o mundo nos ordena. Mas nós fomos chamados para viver de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a vontade do mundo. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo, pois o amor do Pai não está nelas.
Então esta palavra é uma palavra para que a gente entenda que nós precisamos ficar firmes diante das provações que vai sobrevir sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que nós não podemos obedecer à voz do inimigo de nossas almas. Que nós não podemos obedecer aos decretos de Satanás, de Nabucodonosor, daqueles que desagradam a Deus. Mas nós precisamos obedecer à voz do Senhor. O texto fala que quando tocou todos os instrumentos, todos se prostraram. Todos adoraram a imagem, aquela estátua que Nabucodonosor havia construído. Só que o texto vai dizer que alguns conselheiros do rei se aproximaram do rei para dizer: ei, rei, enquanto todos estão prostrados, tem alguns que não se prostram, tem alguns que não adoram, e o Senhor decretou que aqueles que não adorassem, que não se prostrassem diante da imagem que o Senhor fez, era para ser jogado na fornalha. Então, havia calúnias ainda assim diante daqueles que não se prostraram diante daquela imagem que o rei tinha construído. Porque sempre as pessoas vão querer que a gente ande como elas andam, vão querer que a gente faça o que elas façam. As pessoas, elas não se alegram por você sair da vida que você levava, mas elas querem que você viva de acordo como elas viviam. E nesta manhã, Deus te chama para que você saia desta vida que desagrada a Deus, para que você largue esses deuses que foram feitos por mão de homens, para que você não dance a música que toca no mundo, mas que você ande segundo as verdades de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo não está em Deus, o mundo jaz no maligno. Mas Deus, Ele te convida nesta manhã a sair desta vida que desagrada a Deus, a sair dessa idolatria, a sair desta bebedice, a sair da droga, a sair da prostituição, a sair do adultério, para viver de acordo com a vontade de Deus, para viver de acordo com aquilo que Deus nos ordena. Não é porque todos estão se prostrando que a gente vai se prostrar. Não é porque todos estão fazendo que a gente vai fazer. Sadraque, Mesaque e Abidnego, mesmo estando dentro da Babilônia, eles não dançam conforme a música da Babilônia. Eles não andam como a Babilônia. Eles não vivem como a Babilônia. Eles são diferentes, eles sabem quem são em Deus. E a gente precisa entender quem nós somos em Deus. Nós não precisamos, nós não podemos deixar com que as pessoas mudem a nossa identidade. Pois quem nos deu a identidade de filhos foi o próprio Deus. Então lá estão eles. Daniel capítulo 3, versículo 8, 9 e 10, eles vão chegar e vão dizer para o rei, vão acusar os servos de Deus mesmo. Senhor, o Senhor não decretou, se quem não adorar-te a ti, ó Pai. Perdão, irmão, eles falando com o seu rei. O Senhor não decretou que todos aqueles que não prostrassem era para ser jogado na fornalha? Mas existe 3 ali que não se prostram. Tem 3 ali que não dançam conforme a música, que eles não querem ser como nós.
Então o rei, ele vai ficar irado e vai pedir com que sejam trazidos até ele Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei não tinha se decretado que eles queriam matar logo ele. Só que o inimigo, ele não quer nos matar sendo fiel a Deus. Ele quer que a gente seja primeiro infiel para depois nos matar. Então o rei manda trazer. E o rei vai dar uma segunda chance para Sadraque, Mesaque e Abidnego se prostrarem diante da imagem que o rei construiu. Mas só que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles são servos de Deus, fiéis a Deus. E nós não podemos ser fiéis a Deus somente na bonança. Nós também temos que ser fiéis a Deus nas provações. Pois é por meio destas provações que Deus vai nos honrar. E lá está eles diante do rei. E o rei está dando a segunda oportunidade, porque o inimigo de nossas almas, ele quer fazer com que eu e você sejamos infiéis a Deus. E Deus nos chamou para sermos fiel a Ele. Eu não estou dizendo aqui se você falhou, se você errou, não tem mais jeito. Deus te chama para que você se conserte, mas que você seja fiel a Deus. E não seja fiel ao mundo. E não venhamos abrir diante das pressões do mundo. Porque o inimigo de nossas almas, o rei Nabucodonosor, ele questionou por que era que Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostravam ao seu Deus e não cultuavam ao seu Deus. O inimigo sempre vai nos questionar. Sempre vai questionar a igreja. Por que é que a igreja anda dessa forma? Por que é que a igreja não bebe? Por que é que a igreja não se alegra nas mesas que desagradam a Deus? O inimigo de nossas almas sempre vai usar alguém para nos questionar. Deixa de ser besta. Tu não precisa se deitar com ninguém só depois que casar, não. Se deita logo hoje. É só um copo de cerveja, é só um copo de vinho. Deixa de ser besta, é só uma festinha. Tu vai sair, mas tu não vai ficar conosco. Muito cuidado, porque o diabo, ele usa os seus questionamentos para que a gente possa cair na cilada dele. Conheço histórias de pessoas que chegou a dizer que ia ser só uma vez sendo cristão, irmãos. Não vai ser só uma vez. E hoje estão afastadas, porque eles foram questionados por Satanás e caíram no questionamento deles. Nós temos que ter bastante cuidado com isso. Porque o diabo sempre vai questionar por que é que nós queremos ser tão fiéis a Deus. Será que vai valer a pena ser fiel a Deus? Será que vai valer a pena viver uma vida de cristão? Será que vai valer a pena ser cristão? Não vale a pena? Vale a pena sim, irmãos. Porque eu vivi as duas partes e eu sei que a minha alegria não está em droga, que a minha alegria não está na cachaça, não está na prostituição, não está no crime, porque eu pensava que a minha alegria estava nestas coisas. Eu pensava que a minha alegria era estar numa roda de bebida, cheirando cocaína, roubando os outros, usando droga, fazendo a minha mãe sofrer. Isso é mentira de Satanás. Esses questionamentos é porque ele quer que você se prostre a ele. É que ele quer que você viva de acordo com a vontade dele. Mas eu e você fomos chamados para viver de acordo com a vontade de Deus. E nesta manhã, Deus está esclarecendo a você como é que você tem vivido, a quem você tem cultuado, a quem você tem se prostrado. Quantos neste carnaval se prostraram aquilo que o diabo fez com que eles se prostrassem? Quantos trocaram a eternidade por 4 dias? Mas Deus nesta manhã te convida a você refletir, a você pensar que existe uma eternidade nos esperando, uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus.
Eu não estou aqui colocando um ponto final na sua história, mas fazendo você pensar, refletir, que vale a pena ser fiel a Deus, a sua palavra, a sua presença. Vale a pena ser fiel a Deus. E Sadraque, Mesaque e Abidnego estava nos mostrando isto, em mesmo aos questionamentos de Nabucodonosor. Em mesmo a pressão da Babilônia, eles estavam dispostos a dizer: eu sou fiel ao meu Deus. E nesta manhã eu quero te perguntar: você está sendo fiel a quem? Você tem sido fiel a Deus em meio aos questionamentos de Satanás? Em meio aos questionamentos da sociedade? Em meio aos questionamentos da sua carne? Vale a pena, meu irmão, ser fiel. Vale a pena ser fiel a Deus, mesmo que nós percamos a nossa cabeça. Vale a pena. É melhor ser fiel a Deus do que obedecer à voz de Satanás. Pai do Senhor, meus irmãos. Então nós estamos vendo que esses jovens estão na Babilônia, eles não estão lá porque querem, é porque foram levados. Mas mesmo dentro da Babilônia, eles estão mostrando que eles podem ser a diferença e fazer a diferença. Não importa o lugar que você se encontra. Seja diferente. Seja a diferença. Eles estão lá pressionados, questionados por Nabucodonosor, pelo inimigo, pela representatividade do inimigo. Quantas vezes o inimigo já não veio questionar você e eu disse assim: por que é que tu não faz o que era para ter sido feito? Por que é que tu não chuta logo o pau da barraca? Por que é que tu não volta logo pro mundo? Não vale a pena ser cristão, não vale a pena ser fiel a Deus. Mas eu quero te dizer nesta manhã, vale a pena sim. Quanto mais a gente é fiel a Deus, mais o diabo se enraivece. Quanto mais a gente obedece a Deus e aos seus princípios, à sua palavra, mais o diabo vai nos questionar. Repreenda nesta manhã essa voz de Satanás que tanto lhe questiona. No versículo 14 de Daniel 3, Nabucodonosor questiona eles. E diz assim: olha, se vocês não adorarem, eu vou dar uma segunda chance a vocês. Se vocês não adorarem, a paz do Senhor, minha irmã Fernanda, paz do Senhor. Se vocês não me adorarem, eu vou jogar vocês dentro da fornalha. É a mesma coisa ao inimigo. Se vocês não me adorar, se vocês não fizerem a minha vontade, eu vou tocar no seu filho, eu vou tocar no seu esposo, eu vou fazer da sua vida um inferno. Vai não, irmão. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o Espírito Santo que habita na minha vida do que o pai da mentira, que é Satanás. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Nós não somos mais do mundo. Nós estamos apenas do mundo. Mas nós não somos do mundo, irmãos. Pai do Senhor, irmão Rubens. Mas aqui nós vamos ver, irmãos, o interessante é a resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego a Nabucodonosor. Qual tem sido a sua resposta diante dos questionamentos de Satanás? Diante dos questionamentos do mundo. Porque o mundo, ele sempre vai querer que a gente faça as coisas para desagradar a Deus. Eles nem agradam a Deus e nem quer que você agrade. Mas Deus nesta manhã está fazendo você refletir. É tempo de voltar. É tempo de voltar a agradar a Deus e deixar de desagradar e deixar de agradar Satanás. É tempo
tempo de adorar o verdadeiro Deus e largar este falso Deus e largar as obras da carne. Então o texto vai dizer que sabe o que é que Sadraque, Mesaque e Abednego diz? O versículo 16 de Daniel 3. O texto diz assim, ó Nabucodonosor, nós não precisamos defendermos diante de ti. Aqueles jovens estavam dizendo para o rei: ei, nós não precisamos se defender. Por quê? Porque tem quem nos defenda. Ei, meus irmãos, nesta manhã eu não preciso me defender. Sabe por quê? Porque eu sei quem é que me defende. E que me defende não é homens, e quem me defende é o próprio Deus. Vocês estão entendendo tudo isso? A gravidade do que aqueles homens estavam passando diante da Babilônia? Porque eles não queriam adorar o Deus da Babilônia, porque eles não queriam se prostrar ao Deus da Babilônia. Só que a Bíblia diz que o rei vai ficar, e ainda eles acrescentam. Sadraque, Mesaque e Abednego diz assim: se formos condenados por isso e lançados na fornalha ardente, o nosso Deus é lá, a quem cultuando pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Deus poderia livrar eles antes da fornalha? Podia. Deus podia livrar eles da fornalha? Podia. Mas eles disseram para o rei: rei, mesmo que Deus não nos livre da fornalha e nem na fornalha, mesmo assim nós não cultuaremos aos teus deuses. O que é que eles estão nos mostrando, meus amados irmãos, Pai do Senhor, Ellen? É que nós precisamos ser fiéis a Deus, mesmo em meio às opressões, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às calúnias. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Mas eu quero falar com aqueles que, infelizmente, não foram fiéis a Deus. Deus, esta manhã, Ele te chama e Ele te dá uma oportunidade para que você se arrependa e para que você volte a Deus e continue sendo fiel a Ele, fiel à sua palavra, fiel à sua presença. Porque aqueles homens, eles estavam ali naquele exato momento. Eles não estavam preocupados se eles iriam ser jogados na fornalha ardente, não, irmãos. A maior preocupação deles era ser fiel a Deus. Eu não sei qual é a sua preocupação. Porque às vezes nós ficamos preocupados: como é que vai ser depois que eu servir a Jesus? Ei, somente se entrega a Ele, irmão. Deixa Ele guiar os teus passos, deixa Ele guiar as tuas vidas. Será que foi fácil para mim sair da vida que eu levava para servir a Deus? Foi não, irmão. Mas Deus esteve comigo em todo esse tempo, e já se vão fazer 11 anos. Não foi fácil, mas em todos esses tempos as mãos do Senhor estavam sobre mim. Será que estava sendo fácil para Sadraque, para Mesaque, para Abednego, diante daquele rei furioso que estava de encontro a ele? Não estava, irmão, mas mesmo assim eles decidiram ser fiéis a Deus. Se você decidir ser fiel a Deus, você vai ver o que é que Deus fará por ti, irmãos. Só que o texto diz que eles disseram tudo isso diante do rei: rei, mesmo que Deus não nos livre das tuas mãos, nós não te adoraremos. Nós não adoraremos a esta estátua, a esta imagem. Nós não adoraremos o que o mundo adora. Nós não adoraremos a cachaça, nós não adoraremos a droga, nós não adoraremos a prostituição, nós não adoraremos a idolatria, nós não adoraremos as más palavras, as más conversações, o adultério, mas nós adoraremos a palavra de Deus. Porque nós devemos, irmãos, fazer aquilo que agrada a Deus. E fazer aquilo que desagrada a Satanás, que desagrada a nossa carne e que desagrada o mundo. Pai do Senhor, irmão Mateus. Porque chega de desagradar a Deus, irmão. Chega de ser infiel a Deus, irmãos.
Nós precisamos ser fiel a Deus em todo o tempo, na prova, na fornalha ardente. Nós precisamos ser fiel a Deus. Quando o mundo vier para nos questionar, nós precisamos ser fiel a Deus. Quando um amigo vier nos questionar, nós precisamos ser fiel a Deus. Quando a nossa carne quiser fazer aquilo que desagrada a Deus, nós precisamos ser fiéis a Deus. O problema é que às vezes nós queremos ser fiéis a nós mesmos e não a Deus. Ser fiel a Deus quando tudo está bem, irmão, é bom. Eu quero ver quando as coisas estiverem apertadas. Quando a fornalha estiver sendo aquecida 7 vezes mais. Tinha uma forma da fornalha ser aquecida, mas o rei estava tão enfurecido, porque Sadraque e Mesaque, eles eram fiéis a Deus, que ele mandou aumentar 7 vezes mais. Ele estava tão enfurecido que ele nem pensou nos seus servos. Quando os seus servos foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, aquecida 7 vezes mais, quem morreu não foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem morreu foi os seus servos. A Bíblia diz que quando eles foram lançados dentro da fornalha, o rei pensava que era o fim deles, mas não era. Porque aquilo que Satanás pensa que é o teu fim não é. É somente a honraria que Deus quer fazer na tua vida. Seja fiel na prova, que porque é através desta prova que Deus ele vai te honrar, irmão. Foi através daquela prova que Deus honrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa prova não é para te matar. Essa perseguição não é para te matar. Esse deserto não é para te matar. Essa dificuldade não é para você voltar para trás. Pois Sadraque, Mesaque e Abednego está nos mostrando que diante da dificuldade, eles preferiram ser fiel a Deus. E aí? Diante da dificuldade vai voltar para trás ou vai ser fiel a Deus? Quando alguém te perseguir, vai voltar para trás ou vai ser fiel a Deus? Quando virar as costas para ti, vai voltar para trás ou vai ser fiel a Deus? Quando o inimigo se levantar, vai voltar para trás ou vai ser fiel a Deus? E aí? É o que Deus nos pergunta nesta manhã. É o que Deus fala conosco nesta manhã. Seja fiel. Seja fiel a Deus no meio das pressões. Seja fiel a Deus no meio do deserto. Seja fiel a Deus no meio das calúnias. Seja fiel a Deus no meio do questionamento. Seja fiel a Deus quando a dificuldade chegar. Seja fiel. Mas, irmão Douglas, eu fui infiel a Deus. Nesta manhã é manhã também de arrependimento. Esta manhã é manhã também de você se voltar para Deus com o coração contrito e aquebrantado, arrependido, dizendo: Deus, perdoa-me, Pai, porque eu fui infiel a Ti. Porque se nós somos sinceros com Deus, Deus nos perdoará. A Bíblia diz que todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. É confessar e deixar, não é confessar e continuar fazendo. Não é o fim, irmãos. Não é o seu fim. O diabo até pensou que colocou um fim na sua história, não é? Mas diz aí que é só o começo dela. Quando o rei foi olhar dentro da fornalha, que ele pensou que os servos de Deus estavam mortos, eles estavam era caminhando. Quando eles pensou que eles estavam parados, eles estavam era caminhando. Porque o fogo que ele aqueceu não serviu para queimar ele. Só a corda que impedia de eles caminhar dentro daquela prova. Ei, dentro desta prova você não vai parar. Dentro desta prova você vai caminhar. Dentro desta prova você não vai retroceder. Dentro desta prova você vai crescer, vai desenvolver. Em nome de Jesus. Esta prova não é para te matar, mas é nesta prova que Deus vai te honrar. Você acredita nisso, irmão? Você crê nisso? Não é palavra do irmão Douglas, não. É o texto sagrado que está nos mostrando que enquanto Sadraque, Mesaque e Abednego era fiel a Deus, Deus estava honrando os seus servos.
Foi diante da fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego que o nome do Senhor foi louvado, que o nome do Senhor foi adorado. Então seja fiel a Deus, porque enquanto somos fiel a Deus, o nome de Deus é adorado, é louvado, é cultuado. Glória a Jesus. O rei foi apressadamente, meus irmãos, até a fornalha. E quando ele olhou para aquela fornalha, ele disse: nós não tínhamos jogado somente 3. Mas eis que eu vejo um filho do homem, um filho dos deuses, que passeiam com ele. Ei, irmãos, Deus passeia comigo e Deus passeia contigo no meio desta prova ardente. Nós não estamos só. Jesus mesmo disse para os seus discípulos: eu estou convosco até a consumação do século. Você não está só. Nós não estamos só. Sadraque, Mesaque e Abednego não estava só. Tinha um Deus que estava velando pela sua vida. Tinha um Deus que estava guardando a sua vida. Tinha um Deus que estava protegendo a sua vida. Então entenda que no meio desta prova, que no meio deste deserto, você não está só. Receba livramento de Deus, receba cuidado de Deus, porque você e eu não estamos só. Pai do Senhor, pastor Germano, Pai do Senhor Douglas, Camila. Então que eu entendo que no meio das diversidades eu tenho que continuar sendo fiel a Deus. No meio dos questionamentos, no meio das perseguições, eu tenho que continuar sendo fiel a Deus. Eles não estavam só. Nabucodonosor ficou desesperado quando viu não eles mortos, não eles parados, mas eles andando dentro da fornalha, mas eles passeando dentro da fornalha. Apressadamente eles mandou tirar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Só que quem guardou eles na fornalha não foi Nabucodonosor, foi o próprio Deus que lhe guardou, que lhe protegeu, que lhe livrou naquele momento de dificuldade. E quando lhe trouxeram para fora, olharam as roupas, olharam os cabelos e viram que nada aconteceram com ele, a não ser com as cordas que lhes prendiam os pés e lhes prendiam as mãos. Essa prova não é para te matar. Essa prova é para te honrar. Essa prova é para que Deus possa te aprovar e para que Ele possa te colocar aonde Ele quer te colocar. Então Deus usou a fornalha só para honrar os seus servos. Deus usou aquela dificuldade para trazer maturidade, crescimento, honraria na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não sei o que é que você está passando, mas eu quero lhe dizer nesta manhã: vale a pena ser fiel. Vale a pena sofrer perseguições por amor a Cristo. Vale a pena sofrer calúnia por causa do nome de Jesus. Vale a pena ser fiel a Deus. O interessante é que quando ele sai, Nabucodonosor, no versículo 28, ele vai exclamar: bendito seja lá o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu Malaque, o seu anjo, e livrou seus servos, que depositaram a confiança nele. Eles poderiam muito bem ter sido fiel, ter se prostrado diante
daquela estátua, daquela imagem feita por Nabucodonosor. Mas eles decidiram no seu coração não se prostrar diante de outros deuses, mas ficar firme diante de Jesus, sendo fiel a Deus, sendo fiel à sua palavra, sendo prudentes, mesmo estando na Babilônia. E o que é que aconteceu diante disso? Deus foi louvado, Deus foi adorado, adorado pelo ímpio, adorado por aquele rei que tinha colocado o desejo no seu coração de matar os servos de Deus, de pôr um fim na vida dos servos de Deus. Quantas vezes o inimigo tentou colocar um fim na minha e na tua vida? Quantas vezes o inimigo de nossas almas tentou nos parar, nos barrar, nos entristecer? Não é o fim. Entenda que Deus está lhe chamando. Entenda que você tem que entender que Deus é fiel. Seja fiel a Deus. Fiel a Deus na prova. Fiel a Deus nas lutas, nas calúnias, nas perseguições, nos desertos, nos vales. Seja fiel a Deus. Não importa se vão lhe colocar numa fornalha. Não importa se vão lhe jogar na cova dos leões. Não importa. O que vale é ser fiel a Deus. Mas como sempre vem à minha memória, mas se você foi infiel nesta manhã, Deus te chama para que você se volte para Ele novamente, se arrependa e se entregue a Ele de todo o coração. Diante daquele acontecimento, diante da fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego, que estava na Babilônia, sendo pressionado ao rei a adorar sua imagem, mas eles não quiseram. A Bíblia diz que eles foram honrados diante da sua fidelidade. Quer ser honrado por Deus? Seja fiel. Quer ser honrado por Deus? Seja fiel. Quer ser honrado por Deus? Seja fiel. E nesta manhã, meus amados irmãos, eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade. E se tiver alguém para Jesus, irmãos, nós estamos aqui para orar. Irmão Douglas, até numa live sim, não importa, porque o que está sendo pregado é a palavra de Deus. E o que eu creio nesta manhã é que Deus falou conosco, que vale a pena ser fiel. A paz do Senhor, irmã Nicole, que Deus em Cristo vos abençoe. Kelly, irmã Saura e Nívia, que Deus abençoe as nossas vidas nesta manhã. Vamos orar em nome de Jesus para encerrar aqui nesta manhã. Eu agradeço a Deus por cada um daqueles que passaram aqui, que ouviram esta palavra que não é minha, mas esta palavra que é de Deus. Que Deus abençoe-nos, que o Senhor dê-nos uma semana abençoada, um dia abençoado na sua presença. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esta rica oportunidade, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, por esta palavra, Senhor Deus, que o Senhor, Pai, continue nos ajudando, nos dando força, estrutura, Senhor, para que a gente venhamos continuar sendo fiel a Ti, Pai, a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, mas se alguém falhou, se alguém errou, se alguém foi infiel a Ti, Pai, aos Teus princípios e a Tua palavra, Pai, nesta manhã eu te peço, Senhor, que o Senhor os perdoe, Senhor. Que o Senhor os traga de volta, ó Senhor, aqueles que se perderam, aqueles que falharam, Senhor, aqueles que retrocederam, ó Pai. Que nesta manhã, Senhor, seja manhã de reconciliação, ó Pai. Seja manhã de cura, seja manhã de milagres, ó Senhor Deus. Pai, se por acaso tem alguém aqui, Senhor, que está enfermo, ó Senhor, fisicamente, seja com dor de cabeça, Senhor, seja com dor nos ossos, febres, ó Senhor, dor na garganta, dos ouvidos, nos olhos, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor cure, ó Senhor Deus. Que seja alguma causa impossível, ó Senhor, nós cremos em Ti, Pai. Que o Senhor não mudou, mas que o Senhor continua operando, Pai, nesta
manhã. Se tem alguém que está fraco, Senhor Deus da glória, se tem alguém que está desanimado, anima ele, Senhor, fortalece ele. A tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Pai. Senhor, em nome de Jesus, vai repreendendo todo mal, toda obra satânica, toda obra do inimigo de nossas almas, tudo aquilo que ele trama no oculto, no escondido, ó Senhor, contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, vai desfazendo agora em nome de Jesus, Pai. A tua palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós somos templos e morada do teu Espírito, Pai. Mas se por obséquio nesta manhã tem alguém ouvindo, escutando, Pai, este teu humilde servo que ainda não é, Senhor, templo e morada do teu Espírito Santo, que o Senhor venha convencer dos seus pecados, da justiça e do juízo, ó Senhor, pois nós pregamos aos ouvidos, mas é o Senhor que leva a tua palavra ao coração, ó Pai. Em nome de Jesus, que esta palavra possa ser semeada nos corações e possa dar frutos para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Que todos tenham uma boa tarde e até a próxima, se Deus permitir, em nome de Jesus.